Você sabe por que a gente vai parar num deserto? Porque a gente entra numa aliança, em algo que foi criado por Deus, que é a aliança de casamento. A gente entra numa aliança com Ele, numa aliança com alguém, sem saber que aquilo ali é espiritual, e a gente quer tratar as coisas espirituais, as coisas dos céus, com as coisas da terra. A gente quer fazer do nosso jeito. E não dá certo. Não dá certo. Porque a gente vai parar num deserto para aprender o jeito certo. A gente viveu tudo que viveu, fazendo as coisas do nosso jeito. Então, Deus nos chama para uma intervenção e fala: agora, vem fazer desse jeito que vai dar certo. Eu vou te ensinar o caminho, mas primeiro você precisa passar por esse deserto que é o treinamento, por essa escola, né? Então, quem entende a grandeza de um deserto, encontra nele tudo o que precisa, inclusive com ele. Então, o deserto, ele é espiritual. Ele é algo espiritual, onde eu só vou conseguir entender o que eu preciso fazer, onde eu só vou conseguir passar por ele e sair dele aprovado. Porque ou você sai aprovado ou você não sai, né? Eu só vou conseguir sair dele quando eu entender que eu preciso de armas espirituais para poder vencer batalhas espirituais. Então, se você quer uma restauração de casamento, você está num deserto, você tem que entender que, em primeiro lugar, você tem que buscar Deus, não Deus como um Deus intocável, mas um Deus como o seu pai, para poder viver essa conversão, conhecer quem ele é, entender quem ele é. E a partir disso, você compreender qual o plano dele para o casamento, para que ele te leve para o centro da vontade dele, abrir mão de quem nós somos no deserto, para poder passar por esse deserto e chegar à terra prometida, chegar até ele. Ou seja, se Deus te chamou para a restauração da sua família, em primeiro lugar, você não tem que se conformar com este mundo, com este século. O que esse século está pregando? Que o divórcio é normal, que as famílias podem, né, se desfazer e fazer outras famílias, e enfim, é uma bagunça. É o que a gente está vendo por aí, que não tem nada a ver com Deus, nada. Um homem que deixa uma mulher vai se unir com outra para criar uma nova família para ser feliz, isso não tem nada a ver com Deus. Então, não aceitar isso e buscar a renovação da sua mente através da palavra. Por que chegou a esse ponto? Por que eu estou num deserto? Porque eu fiz coisas que nos levaram para esse deserto. Eu não orei pela minha família, eu não intercedi pela minha família, eu não coloquei Deus na minha família, na minha casa. Então, o deserto é um lugar para eu aprender a como colocar Deus na minha casa. Então, Deus me dá uma segunda chance. 2 pessoas serão restauradas, você e o seu cônjuge, e sua casa inteira também, em consequência disso. Ah, Natália, mas quem traiu foi o meu marido. Tô com soluço, gente. Quem traiu foi o meu marido. Por que eu que tenho que buscar a Deus? Ah, mas quando um não quer, Deus não faz. Meu marido não quer buscar a restauração. Não dá pra eu ficar lutando sozinha. Eu luto sozinha e não vejo nada. Nada acontece, o outro não muda. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente entende sobre o poder de ser uma só carne com alguém, e a gente não vê isso em lugar nenhum, falando com tanta profundidade, né, que realmente não são mais 2, mas agora é um para Deus, então Deus chamou você, porque você tem mais capacidade de entender agora, para poder alcançar o outro. Então Deus só precisa de um. É só você. Não precisa dos 2. Então, se Deus chama você, é porque a intervenção vai ser a partir de você. É porque você precisa entender que você tem mais condições agora, neste momento, para poder passar por esse deserto e alcançar não só o seu marido, seu cônjuge, mas os seus filhos e os seus descendentes e uma geração inteira. Por isso que o casamento não é... O deserto, a restauração não é sobre casamento, mas é uma aliança com Deus. É algo muito mais profundo e é espiritual. Então, deserto, restauração, casamento, gente, é para cristão. É para crente. Não adianta você querer passar por um deserto de restauração, buscar pelo seu casamento, se você não tiver um mínimo de consciência espiritual e busca pela vida espiritual. Nós estamos colhendo as consequências da aliança quebrada, que foi quebrada lá atrás pelos nossos antepassados,
Aliança quebrada com Deus. Eles romperam a aliança com Deus. Então, foi quebrado. Foi rompido essa ligação, né? Então, agora, Deus vai usar esse deserto que você tá para restaurar essa aliança. Então, nós temos a mente cauterizada pelo mundo, nós somos alienados, nós somos frios espiritualmente, porque nós não conhecemos a Deus como deveríamos, em profundidade e intimidade. Então, é chegado o tempo em que Deus está restaurando as pessoas, restaurando a aliança com Ele, para que só então esse povo seja um povo consagrado, né? Então, essa é a verdadeira base do deserto da restauração. A busca da aliança com Deus, a restauração da aliança com Deus e de todas as coisas. E num deserto, quanto mais você silencia as vozes, você escuta mais a palavra, você ouve mais a Deus. Porque a tendência qual é? Quando você chega num deserto, você começa a contar para todo mundo, você começa a pedir ajuda para todo mundo, você começa a assistir, você começa em igrejas e tal, e você começa a ouvir muita coisa. E essas coisas influenciam você, tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto para a vontade de Deus quanto para a vontade das trevas. Porque existem falsos profetas. Então, quanto mais você entender que é você e Deus nesse processo, a sua intimidade, e é a partir de você que uma nação inteira pode ser restaurada, então você vai com isso até que nada mais importe. E por experiência própria, nem todo mundo está preparado para falar sobre restauração de casamento. As únicas pessoas que estão aptas, e isso eu estou falando, generalizando, tá? Estou falando de líderes, bispos, presbíteros, pastores, papa, padre, enfim. Todo mundo. Estou incluindo todo mundo. Somente as pessoas que viveram uma restauração de casamento, elas têm autoridade para falar sobre casamento. Porque eu já vi grandes líderes espirituais que não creem na restauração de casamento. Depois de adultério, né? Enfim. Tem todo um estudo aí que a gente faz na escola de deserto, né? Sobre casamento, sobre aliança, sobre a Bíblia, no sentido de entendimento dos princípios do matrimônio, segundo o original da Bíblia. Então é um estudo muito mais aprofundado. Então o deserto não é só um lugar onde você vai se permitir ser transformado, onde você vai conhecer a Deus, onde você vai entender qual o propósito de Deus para você e para sua família, para o seu casamento. Mas também é um lugar onde você vai aprender a depender de Deus para tudo, unicamente dele. Então, isso vai começar agora, né? Quando você chega num deserto, você vai entender que ele é solitário, né? Mas a partir do ponto que você reconhece que sozinho você não tá, porque você já tem aquele, né? Que é a favor de você, que é a favor das famílias e nada pode ir contra ele. Então você vai caminhar para a saída desse deserto, né? É um processo doloroso, mas sem dor não há motivação para mudança, né? Então você precisa realmente entender o porquê que você está aqui e Deus vai te mostrar. Mas uma coisa eu falo por experiência própria, a gente não tem noção do poder de Deus em nós, que opera em nós. Nós não temos noção. Porque assim, Deus ele só entrega os benefícios de uma aliança com Ele, só entrega os benefícios da restauração de um casamento restaurado verdadeiramente nele, quando eu tenho aliança com Ele. Então assim, eu não tenho outro caminho. Ou eu vou para Ele, para que Ele mude todas as coisas e restaure todas as coisas, ou não vai ter nada. Eu vou passar num deserto 20, 30, 50 anos. Quando você descobrir a autoridade da aliança que você tem com Deus e, consequentemente, na autoridade que você tem sobre o seu cônjuge, você nunca mais vai ficar perdendo tempo correndo atrás do vento no deserto. E é por isso que muitas pessoas desistem. As pessoas chegam aqui, eu quero lutar pela minha família, quero lutar pelo meu casamento. A hora que ela entende que não é uma receita, que ela não pode fazer o outro de muleta
né, ficar usando as pessoas para orar por elas. Não, é você quem tem que orar, é você quem vai receber a bênção, então é você que tem que orar. É você que tem que buscar. É você que tem que se transformar, abrir mão mesmo de quem você é e mergulhar fundo. Mergulhar muito fundo. Né? Em águas rasas ninguém vê peixe grande. Mergulhar muito fundo com Deus, numa aliança com Ele, né? Para viver os benefícios dessa aliança. E a hora que ela entende isso, ela não quer, porque é muito trabalho, é muito esforço, é muita dedicação. Então ela desiste. Né? Ela abre mão dos planos de Deus para a vida dela. Né? Então, assim, eu creio que Deus alcança a todos, mas você negar um chamado de Deus para uma restauração é muito dolorido, né? Então, depois que eu vivi a restauração da minha vida e da minha família, né, fiquei 2 meses no deserto, mas eu vinha de 2 anos de um deserto com o marido em casa, sem saber que era deserto, né? Fora da igreja, depois 2 meses, 60 dias com meu marido fora de casa e 60 dias que eu conhecia Deus, eu vivia a libertação, né, a conversão, a libertação e a santificação, que são os pilares, né, da escola do deserto, que a gente trabalha hoje com discipulado para famílias, né? E eu passei 6 anos estudando para poder entender aquilo que Deus tinha feito comigo nesses 2 meses. Então foram 6 anos de muito estudo, até o momento que chegou, estava pronto, todas as peças do quebra-cabeça encaixadas e Deus falou, agora você faz a escola, né? E daí a escola de deserto nasceu e gente, tem sido uma bênção para quem realmente quer passar por esse deserto com Deus. Mas por que eu preciso entender tudo isso, aprender tudo isso? Porque eu preciso abrir mão de quem eu sou, das coisas que eu fiz, desse mundo corrompido, né? Das heranças que eu tenho, né? Maldições, etc. Abrir mão do pecado, perdoar quem precisa ser perdoado. Viver em santidade, em obediência a Deus, porque sem isso, sem a conversão e sem ele me transformar em uma nova criatura, eu não posso viver como filha dele. Porque para eu, né, tomar posse dessa identidade de filha de um rei, eu preciso antes negar a mim mesmo. Então eu tenho que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Tá tudo na Bíblia, gente. Tá tudo lá. Por que muita gente não consegue abrir a Bíblia e ler? Porque a mente está cauterizada, né, por este século. Então precisa romper com isso. Sem a mentalidade de Cristo, como que eu vou sustentar uma casa? Como que eu vou sustentar um casamento, um matrimônio, uma família planejada por Ele? Tão perfeita, segundo o coração dele. Como que eu vou conseguir sem a estrutura forjada em mim? Sem que eu seja uma nova criatura, sem que eu seja uma criatura com a mentalidade de Cristo, de cordeiro de Cristo, de filho de um rei? Como? Não existe essa possibilidade. Então, ou eu vivo uma conversão, eu conheço quem Ele é, não só de ouvir falar, mas de ver, ou não tem como eu viver uma restauração. Porque eu não conheço quem Ele é, eu não tenho nem fé para estar aqui, né, buscando uma restauração. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, quando você conhece o caráter dele, você sabe que o que ele mais quer é restaurar a aliança dele com você. E, em consequência disso, restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Aqui e agora. Não é depois. É aqui e agora, para que você tenha uma vida com ele. Aqui e agora. Então, você tem que obedecer a palavra. Se você não estuda, se você não rompe, né? Não renova a sua mente na palavra de Deus, como que você vai saber o que Ele quer para você? Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? Né? Então, gente, isso é só para cristão. Isso é para quem realmente entendeu o chamado, aceitou que foi escolhido e mergulhou a fundo, né, nesse posicionamento. Por isso que poucos vão viver a restauração de um casamento. Poucos, porque não querem abrir mão de quem realmente é.